Te agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Solta o meu mais uma vez. Se coloque em pé, por favor, leitura. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiras Coríntios, capítulo 3. Eu quero me convidar a não perder, as próximas ceias, porque eu vou fazer uma série de mensagens sobre os juízos de Deus. Começando por hoje, mas 2 ceias aí eu vou falar sobre os 3 juízos de Deus. Eu lhe convido a não faltar. Hoje eu queria, sinceramente, que a igreja estivesse todos aqui, porque nós vamos falar de algo muito importante e algo que Deus já confirmou no louvor. Louvado seja Deus. Solta aí, mano. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. Assim está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar o edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Repita comigo: galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Pode se assentar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o teu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos nessa terra, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do tribunal de Cristo e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Paulo venha prestar conta das suas obras aqui nessa terra. Aleluia. Glória. Evangelista, Senhor, eu não sou evangelista. Eu fui YouTube, eu fui influencer, e muitas pessoas multiplicavam o que eu dizia ou falava. Evangelista Paulo, onde estão as 1.500 almas que te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Eu fui influencer em coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja, eu participava do ministério de jovens, eu até ofertava. Filho, se você tivesse me buscado a minha face,
eu teria revelado a você o meu propósito. Aonde estão estas almas, filho? E assim, tudo que diz respeito às obras deste homem, desta mulher, deste evangelista, foi queimado diante de Deus naquele grande dia. Líder Júlia, venha prestar conta das suas obras aqui na terra. Líder, eu ia para a igreja, eu ficava lá sentada com os meninos, com minhas amigas, eu até participava do grupo de louvor. Onde estão as 3.700 almas que eu te chamei para influenciar? Eu te chamei, filha, para influenciar e não para ser influenciada. Aonde estão estas almas? Se você tivesse me buscado a minha face, eu te revelaria o meu propósito. Aonde estão estas almas? E assim, tudo que diz respeito às obras desta mulher foi queimada diante de Deus naquele grande dia. Professora Maria, venha dar conta das suas obras aqui sobre essa terra. Eu fui apenas uma professora que dava as minhas aulas e recebia o meu dinheiro e voltava para casa. Professora Maria, eu não te chamei para ensinar somente as ciências humanas, mas eu coloquei os meus pequeninos no teu caminho para que você de alguma forma impactasse eles para o meu caminho. Aonde estão os meus pequeninos? E assim, tudo que diz respeito a esta professora foi queimado diante de Deus naquele grande dia. Médico Mateus, venha prestar conta das suas obras sobre essa terra. Eu, médico, eu era apenas um pastor. Eu conduzia uma igreja com 1000 membros há 20 anos. Médico Mateus, eu não te chamei para pastorear, mas se você tivesse me buscar a minha face, eu teria revelado a você o meu propósito. E sendo médico, você e mais 5 famílias sustentaria várias igrejas e impactaria famílias diretamente de forma financeira. Aonde estão essas almas, filho? E assim, tudo que diz respeito a este médico foi queimado diante de Deus naquele grande dia. Irmã Sofia, venha prestar conta das suas obras aqui nessa terra. Ah, meu Senhor, sabe que meus 2 filhos, nunca fiz viagem missionária, nunca preguei as nações, me esforcei muito para que meus 2 filhos nos seus caminhos. Filha, eu nunca te chamei para impactar as nações, mas pela boa educação de ensinar os teus filhos no caminho do Senhor. Os teus filhos foram evangelistas, impactaram vidas de forma direta para o meu reino. E por conta disso, as tuas obras também foram queimadas no fogo, mas foram aprovadas pelo Senhor. E assim, a irmã Sofia recebeu o galardão do Senhor. Nós fizemos isso para começar a mexer com você. Do juízo que eu vou falar nessa noite, não é juízo para condenação. Nenhuma dessas pessoas que foram à frente a ser julgado pelas suas obras, nenhum deles foi condenado, porque ali é o julgamento dos salvos. A Bíblia fala de 3 julgamentos. Primeiro julgamento, o julgamento dos salvos. Segundo julgamento, o julgamento das nações. O terceiro julgamento, o julgamento final. Esse julgamento que nós falamos aqui agora é o julgamento que vem logo após o arrebatamento. Quando Jesus ele vier em glória e arrebatar a sua igreja, levar para os ares, levar para o céu, logo após o arrebatamento, essa terra ela vai estar sofrendo a grande tribulação. Mas nós que fomos salvos por Cristo, estaremos prestando conta a Deus das nossas obras. Deus, pela sua palavra, Ele diz que as nossas obras serão queimadas a fogo. E conforme forem queimadas, o que sobrar dessas obras, nós receberemos o nosso galardão.
Escute só, o juízo dessa noite é para a igreja de Deus. Porque a Bíblia diz, Everaldo, que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo não começa pelos ímpios, não começa por este mundo, mas o juízo começa pela casa de Deus. E todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele vai passar por esse tribunal, o tribunal de Cristo. E eu quero te falar, a pergunta que nós temos que fazer é: para quem é esse julgamento e para que é? Esse julgamento é para nós. E para quê? Para testar as nossas obras. Eu vou entrar no texto e você vai entender tudo isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 8 diz assim: diz que o Senhor nos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do juízo, no dia de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Paulo vai dizer que todos nós temos que comparecer ante o tribunal de Cristo para receber segundo as nossas obras. A pergunta é: como é que estão as tuas obras diante de Deus? Segundo ponto que eu quero que você precisa saber é que quando será esse julgamento? Uma vez que a igreja foi arrebatada, estaremos diante do tribunal de Deus, os santos, os lavados, os remidos. E lá as nossas obras, como na mesa da ceia, as nossas obras vai ser lançadas na mesa diante de Deus. E lá, através do fogo do Espírito, essas obras serão provadas. A Bíblia diz que no dia do Senhor, essas obras vão ser reveladas, vão ser estudadas. E lá Deus vai mostrar se era de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, palha ou ferro. E a gente vai chegar lá. O que eu quero que você entenda é que esse juízo não é para a condenação. Já fomos arrebatados, estamos com Jesus nos ares, mas o nosso galardão, a Bíblia diz assim, Jesus falou em Apocalipse capítulo 22: o meu galardão está comigo, e eu dou a quem eu quiser. Aquele que fazer as boas obras, eu a dou. O galardão está com ele. A pergunta, mais uma vez, é: como está as tuas obras? A terceira: quem será o juiz? Quem será o juiz? João capítulo 5 e o verso 22 diz assim: que o Pai entregou ao Filho o poder para julgar todas as coisas. Ele mesmo estará julgando a minha pregação nessa noite. Ele mesmo estará julgando o seu culto, a sua oferta. Ele mesmo vai julgar aquilo que você cantou nessa noite. O próprio Jesus, que se encontra como advogado hoje, ele vai ser juiz das nossas obras. Aleluia. E como é que estão as tuas obras? Qual é a precisão desse juiz? Qual é a precisão desse julgamento? Escuta. A Bíblia diz que Jesus, ele é o justo juiz. Não haverá possibilidades daquele que é sincero, verdadeiro, ter as suas obras queimadas com palha. Não haverá a possibilidade daquele que é mentiroso, fraudulento, ser as suas obras queimadas e ser transformada em ouro. Não. O justo juiz, ele vai dar segundo aquilo que trabalhamos, segundo aquilo que exercemos na presença do Senhor. Não haverá julgamento falso. Não. Haverá um julgamento verdadeiro. O versículo 3 diz assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. O próprio Cristo, com o poder do Espírito Santo, com o fogo que consome, vai provar as nossas obras. E essas obras, pastor, para quê? Para galardão. Todavia, quem está nesse juízo, nesse julgamento, será salvo. Mas, para quem vai receber galardão, precisa ser provado, testado, passado pelo fogo. Olha o que a Bíblia diz no verso 15: todavia, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo.
E aí o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele fala de 6 elementos. Versículo 12, ele diz assim: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, fazer uma obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E se eu fosse você, eu começava a anotar. Escute só: obras que vão tipificar em ouro. Escute: ouro na Bíblia reflete o caráter de Deus. Ouro na Bíblia procede das coisas do alto. Ouro está intimamente relacionada à natureza, ao caráter de Deus. Malaquias capítulo 3, o verso 3 diz assim: como o ourive se assenta e prova o seu povo. Jó capítulo 22, do 22 ao 25 diz assim: abre mão do teu ouro e da tua prata, pois o Senhor será o teu ouro e o teu tesouro. Ouro na Bíblia fala a respeito do caráter de Deus. Em Mateus capítulo, em Êxodo capítulo 25, verso 10, quando Deus manda Moisés fabricar a arca, ele disse: pega a madeira de acácia. Aquilo representava nós. E quando Deus diz: reveste com ouro por fora e por dentro, era Deus revestindo a nossa natureza carnal. Mas a arca refletia o caráter de Deus, a natureza de Deus. Ali a arca estava apontando para hoje, que o caráter de Cristo, as obras de Cristo, nos cobriria, obras de ouro. Então, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que as obras que são consideradas como ouro diante da mesa de Deus, diante do juízo de Deus, são aquelas que foram feitas exclusivamente para a glória de Deus. Obras que foram feitas exclusivamente para a glória de Deus. Deixa eu te dizer, se você fez algo na obra, no reino de Deus, e seu coração fez assim, ó: rapaz, quando eu canto, a graça desce. Quando eu prego, a graça desce. Deixa eu te dizer, aquela obra que foi feita não foi para a glória de Deus, não vai ser considerada glória de Deus. Sabe por quê? Porque foi para a glória sua e não para a glória dele. As obras que não serão queimadas diante do juiz, diante do justo juiz, e se transformarão em ouro, vai ser aquelas obras que o seu coração não se exaltou, mas o nome do Senhor foi glorificado, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, o verso 18, Deus ele fala assim: eu te aconselho de mim cumprir ouro refinado, as obras que são feitas para a glorificação do nome do Senhor. Não, você não pode se gloriar a respeito daquilo que foi feito. Escuta, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 10, no verso 31, ele diz assim: tudo o que vocês fazer, ou no corpo, ou fora do corpo, fazer para a glória de Deus. As obras de ouro, é isso que o apóstolo Paulo falou. Tudo o que você for fazer, faça para a glória de Deus. Você trabalha na limpeza da igreja? Faça para a glória de Deus. Você trabalha na portaria da igreja? Faça para a glória de Deus. Você é diácono, presbítero, pastor? Faça para a glória de Deus. Você é músico? Faz parte do coral? Faz parte dos jovens? Faça para a glória de Deus. Não deixe o seu coração se exaltar. Não deixe o seu coração dizer: é porque foi você que saiu bom, é porque foi você que ficou melhor. Não, saiu bom porque foi para a glória dele. Mas quando o seu coração se exalta, você está dizendo: não, Senhor, não foi para mim, foi para mim. E essa obra não pode ser tipificada como ouro, ela vai ser queimada como palha, louvado seja Deus. Falando desse primeiro, como estão as tuas obras? Como estão as tuas obras? Como está o jeito de se vestir? É para a glória de Deus? O teu jeito de falar é para a glória de Deus? O teu jeito de se comportar na frente e nas costas dos irmãos é para a glória de Deus? O teu jeito de se comportar
longe ou perto do teu esposo ou da tua esposa, é para a glória de Deus. Você, como filho, tem glorificado a Deus através da sua vida, honrado pai e mãe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Obra de ouro, glorifica o nome dele. Por quê? Porque o ouro reflete a glória de Deus. Não, você não pode levar a glória para si e dizer, foi para Deus. Ele não aceita obra dividida, ele não aceita. Não. Quando o coração do homem se exalta, Deus ele não recebe, irmão. Ele pode até agir por amor daquele que ouve, por amor à sua palavra, por amor daqueles que estão ouvindo. Ele pode até agir, irmão. Vamos supor um exemplo. Vamos supor que o meu coração estivesse exaltado pelo fato de eu ser pastor, pelo fato de ser pregador. E meu coração estivesse assim, se eu não fosse o pastor daquela igreja minha. Vamos supor que fosse assim. A minha pregação, Deus até agiria, falaria com vocês. O ímpio que estivesse aqui sentiria a graça de Deus, porque ele vela pela sua palavra, que ele tem amor por aquele que está ouvindo. Mas quando eu estivesse diante do juízo de Deus e lançasse as minhas obras sobre a mesa de Deus, e o Espírito Santo viesse como fogo, ela queimaria como palha. Eu ia dizer, Senhor, eu preguei, eu falei, eu estava o tempo todo no culto, que as minhas obras foram palhas. Deus, foi para a tua glória e não para a minha. Você foi salvo como pelo fogo, mas as tuas obras não têm valor para galardão, não podem receber. Você não está com pressa de não, cara? Eu vou pregar as 10 vezes. Eu posso pregar as 10 vezes? Você está com pressa? Glória a Deus! Porque a mensagem eu não posso parar no meio. Tem muita coisa para falar. Você está com pressa? Não, porque senão ainda para agora e vai embora agora. Obras de ouro. Como é que são as tuas obras? O teu coração tem se engrandecido? Tem? Então as tuas obras vai queimar como palha. Tem tido exaltação desse coraçãozinho enganoso? Tu viu como eu cantei? Como a unção desceu? Como a graça veio? Deixa eu te dizer, a graça veio porque tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, e aonde estiver 2 ou 3, ele se faz presente, e aonde ele está presente, o Espírito tem liberdade para trabalhar. Não foi por você, foi pela presença dele. Não foi por mim, foi pela presença dele. Foi pela presença dele. Não se glorifique do que não é seu, daquilo que não é seu. Ei, os dons e os talentos que Deus te deu foi emprestado para que você granjeie, multiplique para a glória dele. Você está entendendo? Mas quando o fogo do Espírito Santo vier sobre a mesa de Deus para consumir as nossas obras, o que vai restar, Zé Carlos? O que vai restar, Elias? O que vai restar, irmãos? Aleluia a Deus! Segundo elemento que o apóstolo Paulo fala sobre as obras de prata. E prata no Antigo Testamento era utilizado para a redenção de um escravo ou a remissão do primogênito. Em Êxodo capítulo 30 vai falar sobre a remissão do primogênito, como era pago o dólar para o primogênito. E em Levítico capítulo 15 falava do pagamento do resgate do escravo. No Novo Testamento, a prata soa para nós como o sangue do Senhor Jesus Cristo. E Pedro deixa isso claro em capítulo 1 e o verso 18, que nós fomos resgatados pelo valor do seu sangue. Levítico fala que a prata comprava um escravo. Êxodo fala que a prata redimia o remido, o primogênito. E em Jesus, o sangue dele tem o valor do resgate. Para nós, o que é que isso quer dizer, pastor? Que as obras de prata são aquelas obras que foram feitas exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Não, você não está entendendo. Não foi pelo intelecto humano, não foi pela inteligência humana. Eu estava conversando com o irmão André sábado, sexta-feira, nós temos chegado do trabalho, e a gente entrou num assunto interessante.
Jericó. E André falou assim: pastor, eu entendi, eu estudei que pela vibração sonora do grito das pessoas a muralha foi derribada. Aí eu falei: se tu acreditar que um grito consegue destruir uma parede de 35 metros de largura, de 10 metros de altura e 35 quilômetros de extensão. Aí ele parou, falou: eu não tinha feito essa conta. Eu falei: sabe por que não? Porque às vezes a gente olha o milagre pela ótica humana. Não, a gente não crê que foi pela fé que caiu as muralhas. A gente não crê que o milagre foi feito pela fé em Cristo Jesus. A gente, o ser humano, a gente sempre acha assim: eu orei tanto que quando eu coloquei a mão, o enfermo ele foi embora. Eu orei tanto que quando eu coloquei a mão, o demoniado foi liberto. Eu orei tanto que quando eu coloquei a mão, aquele que estava viciado em álcool, em droga, foi liberto. Mas deixa eu te dizer, não, é a fé do homem e da mulher que faz o milagre. É a fé em Cristo Jesus que opera as maravilhas. É a fé. O enfermo chegou até Jesus e falou: Jesus, se o Senhor quiseres, o Senhor pode me deixar limpo, leproso. E Jesus falou: eu quero. Ele disse que o leproso foi limpo. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. A fé em quem? A fé em Cristo. A fé em Cristo. As tuas obras, aquilo que você tem feito, tem sido feito através da fé ou através da sua inteligência? Ou você acha que poderia ser? Ou você acha que tudo foi feito por você? A Bíblia diz que tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia, louvado seja Deus. E quando eu sei disso, eu digo: irmão, é através dele que nós tocamos a mão, é através dele que o enfermo levanta. Eu não sei se você viu uma nova célula que saiu agora. Uma pesquisadora brasileira descobriu que ela já curou 5 tetraplégicos. E essa célula, o formato dela tem uma forma de cruz. Eu falei para Jesus: como tu és poderoso. Quem era, irmão, que levantava paralítico, irmão? Quem era que fazia coxo andar? Quem era que pegava aquele que não tinha movimento nas pernas e nos braços e fazia andar? E por que essa célula tem a marca da cruz de Cristo? É a ciência dizendo: é a cruz que cura, é a fé em Cristo que cura. A ciência faz questão de revelar o poder do nosso Deus. Não se glorie em nada, porque é feito através da fé. É feito através da fé. Obras de prata, quando o fogo do Espírito vier sobre a mesa de Deus, e as tuas obras forem queimadas diante do Senhor, será que vai restar obras de prata? Obras que foram feitas através da fé, pela fé em Cristo Jesus. Será? Será? Terceiro elemento: pedras preciosas. E aqui eu gosto desse texto, porque eu já preguei isso aqui e eu me lembro disso. Pedras preciosas aqui. No Novo Testamento, quando havia um casamento, no Velho Testamento, quando havia um casamento, o marido presenteava a esposa com joias. Não era com presente bobo, era com joias. E se as irmãs tivessem entendido a mensagem, ela dizia assim: Senhor, renova os nossos dias como dantes, faz os nossos maridos não dar presente de joias, de pedras preciosas. Fala, irmão. Oh, Senhor, renova os nossos dias como dantes. Mas o marido fazia questão de presentear sua esposa com joias, com pedras preciosas. Quando Jesus ele vem como noivo, e a igreja como noiva, a Bíblia diz que
Quando o homem ia se casar no mundo antigo, o rei de Israel, o marido, depois que ele firmava a aliança, ele não podia mais voltar na casa da noiva. Ele ia construir uma casa, preparar um lugar para ela morar. João capítulo 14, eu vou preparar um lugar. E ele levantava o melhor amigo para levar a mensagem dele para ela e trazer a mensagem da noiva para ele. O Espírito Santo do Senhor. É ele quem traz o presente do noivo para a noiva. Olha. E o noivo, ele não envia coisas boas, ele envia joias, que para nós é dons espirituais e ministeriais. Escute só. Se pedras preciosas para nós é o presente do noivo, é os dons. Então, obras que se tipificam como pedras preciosas são as obras que são feitas por intermédio do poder do Espírito Santo. Obras que são feitas pelo poder do Espírito Santo. Escute só. Quando Moisés lançou o cajado no chão, vieram aqueles homens do Egito e jogaram também o cajado e se transformou. A diferença das obras de Moisés para as obras dos egípcios é que as obras de Moisés eram pelo poder do Espírito de Deus. Entende? Eu quero dizer a você. Escute. Existem inúmeros meios. O pastor Joel Cruz falou hoje uma coisa muito interessante. Ele falou que nós chegamos num patamar onde que nós não conseguimos mais libertar aqueles que estão viciados em drogas. Nós encaminhamos logo para quê? Para um centro de recuperação. Mas a igreja, ela tem poder para colocar a mão pelo poder do Espírito Santo e dizer: eu te repreendo o vício maligno, espírito do vício, e aquele ser curado pelo poder que há no Espírito Santo. Você concorda comigo? Mas se isso não tem acontecido, é porque nós temos confiado no nosso próprio poder. E no nosso próprio poder, o escravo não é livre, o cativo não é liberto. Pelo nosso poder, o coxo não anda, o mudo não fala, o cego não enxerga, o bêbado não é liberto. Pelo nosso próprio poder, a gente não prossegue na presença, se afasta. Mas quando eu entrego a minha vida a Cristo e digo: agora eu sou guiado pelo poder do Espírito Santo, haverá lutas, dificuldades, mas eu continuo caminhando em direção ao alvo que é Cristo, pelo poder do Espírito. As obras que você tem feita na sua vida é através do poder do Espírito Santo. É através do poder. Quando elas forem queimadas diante do juízo de Deus, diante do tribunal de Cristo, você vai pegar suas obras e lançar sobre a mesa, e o fogo do Espírito vai provar aquelas obras, o que restará daquilo que queimar. Aleluia. Se obras de ouro, aquela que foi para a glória de Deus, sobrará ouro. Se foi feita mediante a fé em Jesus Cristo, sobrará prata. Se foi feita pelo poder do Espírito Santo, sobrará pedras preciosas. O que restará das suas obras? E você talvez vai estar perguntando assim: pastor, mas eu não sei. Você sabe? Você sabe qual é a motivação que você vem trabalhar para o Senhor? Sabe ou não sabe? Sabe. Não é que você sabe. O porquê você faz. Você sabe. Você sabe por que eu sei porque eu estou pastoreando? Eu sei qual é o propósito. Qual é a minha motivação de estar aqui? Eu sei qual é. E eu sei que você sabe por que você está aqui. Você sabe qual é a sua motivação? Eu sei que você sabe. A motivação que te faz vir para a igreja, a motivação que faz você ser líder, a motivação que faz você ser músico, a motivação que faz você ser presbítero, diácono, obreiro. Você conhece a sua própria motivação, senhor? Meu Deus! Você conhece. Mas naquele grande dia, as máscaras vão cair, as capas vão rolar, e o fogo mostrará que as obras de muitos irmãos não passará de palha, de feno e de madeira. Vamos prosseguir com o juízo? Imagine que nós estamos diante do juízo de Deus, diante do tribunal de Cristo. Você está entendendo, diga amém? Pedras preciosas são as obras que são feitas por intermédio do Espírito Santo. Obras de madeira.
as obras que aparecerão em madeira, as obras feitas por si mesmo, são as obras que qualquer pessoa pode fazer, independente de ser para a glória de Deus, ou em nome de Jesus, ou pelo poder do Espírito. Lucas capítulo 6, ele vai dizer que quando nós fizermos prova a todos os homens, nós já recebemos o nosso galardão. Olha, Lucas 6, e o verso 22 diz assim: que quando vocês forem aplaudidos, nós somos aplaudidos por este mundo. Assim faziam os nossos pais, os vossos profetas, e eles já receberam o seu galardão. É a obra para si mesmo, é as obras que geram aplausos para si mesmo. São as obras de madeira, as obras que vai render a glória para você. Sabe? Deixa eu te dizer. Uma certa feita o apóstolo Paulo estava caminhando, e uma menina ia caminhando atrás dele, dizendo: lá vai o Filho de Deus, lá vai os homens de Deus. De fato, aquela menina estava endemoniada, mas o que ela estava falando não era uma mentira, era a verdade. Porém, a motivação daquilo que ela estava falando não era de Deus, e sim do diabo. E Paulo automaticamente olhou para ele e disse: está repreendido em nome de Jesus, e expulsou o demônio que estava naquela menina. Olha os nossos dias como você termina tudo como hoje, e a pessoa chega para você e bate no seu nome e diz: rapaz, que louvor você cantou, viu? A tua voz afinadíssima. Tu viu? Quando a irmã estava cantando, nada aconteceu, mas tu cantou, misericórdia, a graça desse jeito. Aí a pessoa chega e vai diz assim: irmão, eu vi mesmo, foi assim mesmo, foi desse jeito. Obra de madeira, obras para sua própria glória. Não. Se você canta bem, se você prega bem, se você canta, não é para você, é para o Senhor, para Ele ser glorificado. Senão as nossas obras serão queimadas com madeira. Deixa eu te fazer uma pergunta: a madeira resiste ao fogo? Resiste ao fogo a madeira? É queimada, não sobra nada. Não sobra nada. Vai ser salvo, mas vai ser galardão. Eu vou te falar a importância do galardão no final da mensagem. Obra de madeira, aquelas obras que foi feita para você, e somente para você. Sabe o que é obra de madeira? É quando aqueles homens, 3 homens, vai em Atos 19 e chega para o endemoniado e diz assim: eu te conjuro em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio na boca do rapaz diz assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e você? Eu não conheço. Sabe por quê, velho? Porque estava querendo fazer para ele. Ele viu os discípulos pregando, expulsando demônio, mas foi lá expulsar dizendo: eu vou lá porque eu sei fazer. Eu vi eles falando em nome de Jesus, eu vou fazer igual. A glória é ser para eles. Só que o demônio na lata respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e você? Quem sabe? E a Bíblia diz que o demônio deu uma surra naqueles jovens, que os 3 eram correndo. Foi embora espinho. Sabe por quê? Porque a obra era de madeira, era para a própria glória. Toma cuidado quando você for fazer uma obra de madeira, para que você não seja envergonhado. Deixa eu te dizer: o Senhor, o nosso Deus, Ele não te leva num lugar para te envergonhar. Pelo contrário, se Ele tem uma obra a ser feita e você age conforme o poder do Espírito, com a fé em Jesus, para glorificar o nome do Senhor, Ele vai te enviar e você vai voltar de lá com a vitória nas mãos. E quando você colocar as suas obras diante do Senhor, o fogo vai vir e vai sobrar ouro, prata ou pedras preciosas. Louvado seja Deus. Mas quando a motivação não for essa, vai ser queimada pelo fogo. Você está entendendo? Diga amém. 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 Quinto elemento: o Senhor apresenta as obras superficiais, sem consistência, não resistirá ao fogo, seca como a erva, é espalhada pelo vento.
São obras que não se estabelecem. São aquelas obras realizadas para glória e fama individual. São obras temporais, que têm tempo determinado para se passar, para assumir. Quando Gamaliel, João capítulo 3, vai aconselhar a respeito dos cristãos, aos fariseus ele diz assim: espera aí, rapaz, deixa esses cristãos falar. Se essa obra for de Deus, ela vai permanecer. Mas se essa obra não for de Deus, ela vai se findar. O que Gamaliel estava dizendo? Se essa obra é de fêmea superficial, é só o vento passa e leva ela, acabou. Mas se passaram 2000 anos e a obra permaneceu em pé. Eita glória! A obra de ouro, ela permaneceu, resistindo ao vento, à chuva, a fogo, ela permanece de pé. Mas aí você, as tuas obras, como são? Vendo? Superficiais. As suas obras estão escondidas, né? Através da superfície do terra, do vestido, dos cabelos, do véu. Mas quando estivermos diante do juiz, do justo juiz, o fogo do Espírito vai consumir aquilo que está colocado sobre a mesa. E se essa obra for de freio, ela não vai resistir ao fogo. Louvado seja Deus. Ela não vai resistir. As obras de freio não falam de motivação. A Bíblia diz que Deus ele é apto para discernir a intenção do coração. Deixa eu te explicar. Se eu pegar um pano para limpar esta mesa, a obra foi boa? Foi ou não? Foi. Se eu pegar uma vassoura e vir varrer a igreja, a obra foi boa? Boa. Se eu chegar com um balde de tinta e pintar a igreja, a obra foi boa? É boa. Só que a pergunta que Deus faz a nós não é a obra em si que foi feita. Não é o que eu pintei, o que eu varri, o que eu cantei ou o que eu preguei. Mas é qual é a motivação. O porquê você fez? O que te motivou a fazer? O que te levou a varrer, a cantar, a pregar, a pintar? O que te levou a fazer? Obras de fé. Se a motivação não for poder do Espírito Santo, se a motivação não for pela fé em Cristo Jesus, se a motivação não for para glórias a Deus, o fogo virá e consumirá a obra. Eu estou pregando para que você entenda, que é para que você mesmo comece a colocar em questão as suas obras. E você colocar as minhas obras é de ferro, de ouro, de prata, pedra preciosa, você se julga. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Qual é a tua obra? Imagina aí, se hoje fosse esse dia, de você trazer as tuas obras para colocar na mesa. Quando o fogo do Espírito viesse, o que sobraria? O que sobraria? Nós temos que parar de ser superficial. Parar de ser superficial, irmão. E trabalhar com sinceridade e verdade na obra do Senhor. Não, se você não quiser trabalhar com verdade nem com sinceridade, não faça nada. Sente na cadeira e fique quieto. Fique quieto, que é melhor do que você trabalhar sem verdade, sem sinceridade, sem compromisso. Não, se você não quer fazer, Deus lá tem outro que quer fazer, irmão. É melhor do que você amadurecer com suas obras de feno, de palha ou de madeira diante do Senhor. E quando for provada, não restar nada. E você querer enganar Deus e não vai enganar, porque o justo juiz, ele não é cego. A Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. Glória a Deus, está entendendo? Você entendeu não? Como é que estão as tuas obras? Sexto elemento, palha. Palha na Bíblia fala de inconstância.
inconsistência, falta de perseverança, aquilo que pode ser levado pelo vento, que pode ser queimado ou apodrecido, sem resistência. Não resiste ao vento, não resiste à chuva, não resiste ao fogo, não resiste ao tempo. Fala de gente que não permanece, de gente que não persevera. A obra de palha é daquelas pessoas que não são perseverantes. Vem o vento, a chuva ela parte no meio do caminho. Obra de palha. Vem o vento, ela não resiste. Obra de palha. Vem as dificuldades e ele não resiste. Obra de palha. O pastor exorta, ele diz: você da igreja, obra de palha. O pastor morre, pode mandar naquela igreja, obra de palha. Deixa eu te dizer, às vezes o problema não é a igreja, o problema é o seu endurecimento de que não quer consertar o teu altar, a tua casa. Louvado seja Deus. Obra de palha. E não adianta, se aqui, se ali, se você não se consertar, vai permanecer a obra de palha. Fala de inconstância, fala de meninice, fala de inconsistência. Sabe quando o apóstolo Paulo ele vai dizer no início da vida, ele diz assim: ó, eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas tenho que falar com vocês como carnais, porque vocês são inconstantes. No início do capítulo 3, Paulo está falando disso. Então, obra de palha não é para aquele que é inconstante na fé. Hoje amanheceu, rapaz, eu quero Jesus. Eu amo Jesus, misericórdia, eu fui no Espírito, eu canto louvores, eu vou para o evangelismo, eu vou para a oração do varão, eu vou para a igreja, louvado seja o teu nome. Aí no outro dia, levanta, e você vai para a igreja, eu não aguento mais. Constância, e na fé. Ou você serve ou você não serve, ou você suporta ou você não suporta, ou você persevera ou você desiste. Obra de palha. Num dia fervoroso, e no outro dia eu quero ir embora, Jesus, eu não aguento mais, eu vou voltar para o mundo, é muita luta. Inconstantes. Ei, igreja do Cordeiro, para de ser inconstante na fé. Volta o teu alvo em Cristo, marcha em direção a Ele, deixa o vento vir, deixa a circunstância vir, mas se a tua casa estiver construída sobre a rocha, as tuas obras resistirão ao vento, ao fogo, à tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fala de constância. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu sou crente, um dia eu sou mundano. Para com isso. Um dia eu sou santo e outro dia eu sou profano. Para de ser inconstante. Para de ser inconstante e coloca a tua vida no caminho de Jesus e segue Ele. Obras de palha, fala de inconstância. A igreja de Corinto estava passando por isso. É por isso que Paulo inicia o capítulo 3 falando sobre isso. Eu queria falar a vocês como se vocês fossem espirituais, mas já que vocês não são, eu vou falar com vocês como que vocês são carnais. E vocês são carnais. A igreja de Corinto é a igreja carnal. Na mesa da ceia era uma bagunça. Gente bebia para se embebedar, outros comiam para se empanturrar. Quem tinha fome não podia comer, e quem não precisava comer tanto comia além dos outros. Havia fome na mesa da ceia, havia bebedice na mesa da ceia de Corinto, havia embriaguez no meio da ceia. E Paulo olha e diz: vocês não são espirituais, então vocês trataram como carnais. Obra de palhas, inconstantes da fé. Constante da fé. O apóstolo Paulo fala assim: quando eu era menino, 1 capítulo 13, falava como menino, juntava como menino, mas agora eu cresci, irmãos, sou homem, haja como homem, sirva a Deus como homem de verdade. Quando Davi estava na beira da morte, Salomão foi pegar o último conselho de Davi. Davi olhou para ele e falou assim: seja homem, meu filho. Davi podia dar inúmeros conselhos, dizer: não se misture com mulheres estranhas,
na cara dele e falou assim: seja homem. Seja homem, é assumir a responsabilidade, é não ser constante, é ter firmeza, é ter pulso. E a gente labuta com cada irmão, ele não constante na fé. Um dia me liga: pastor, me coloque no corpo do branco que eu sou fervoroso. No outro dia: pastor, não quero mais. Um dia eu sou crente, hoje, pastor, no outro dia eu tenho que ir lá, irmão, pelo amor de Deus, não sai da igreja, não sai da presença, fica firme, pelo amor de Deus, para de inconstância, decide o que você quer. A Bíblia fala sobre um jovem constante chamado Eutíquio, em Atos capítulo 21. A Bíblia diz que Paulo sobe até o terceiro andar para pregar, e a Bíblia diz que o sermão se estende até a meia-noite. E a Bíblia diz que Eutíquio, montando as cadeiras dentro do saguão, ele procura a janela para se assentar. E a Bíblia diz que Eutíquio dormiu, caiu e morreu. Por quê? Porque ele era inconstante. Ele queria ver Paulo pregando, mas também estava de olho para aquilo que estava fora da janela. O mundo, eu quero ver Paulo pregando, mas eu não quero perder as últimas notícias que tem passado. Eu quero ver Paulo falando, mas o mundo ainda me interessa. A janela dividida em constância. É constância. Mas como estão as tuas obras? Se hoje fosse o juízo de Deus, e Deus parasse para julgar hoje a igreja da última hora, e começasse a queimar as nossas obras diante da nossa presença, o que sobraria? O que sobraria? O que sobraria? Você entendeu? Glória a Deus. O juízo das obras não é para condenação, mas é para galardão. E aí eu vou dizer: qual o galardão, pastor? A Bíblia fala sobre 5 coroas. Qual é o galardão? Coroa. Eu quero te falar, para te incentivar, irmão, a começar a colocar as tuas obras diante do fogo do Espírito para serem provadas, para que naquele grande dia as tuas obras sejam aprovadas pelo fogo e restem pelo menos pedras preciosas, prata ou ouro depois que ser queimado. A primeira coroa é a coroa da vida. Está lá em Apocalipse capítulo 2, abre aí. Apocalipse capítulo 2. Deixa a Bíblia aberta, ele vai lá visitar as coroas agora. Capítulo 2, o verso 10, diz assim: não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, escutai. O diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Abre Tiago capítulo 1, no verso 12. Tiago, depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, verso 12. Que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida, o galardão da coroa da vida, será concedida àquele que perseverar nas provas. Oh, aleluia! A coroa da vida está separada, reservada apenas para aqueles que sofreram, mas não negaram a fé. Para aqueles que passaram por tribulações, mas não negaram a fé. Glória a Deus. E quem sabe você está dizendo assim: o irmão fulano é até crente, mas por que será que ele sofre tanto? Oh, glória! E a gente está medindo o irmão na ótica da terra, mas quando nós paramos para medir ele na ótica do céu,
Ele sofre tanto porque ele está juntando pedra para colocar na sua coroa. Louvado seja Deus. Ele sofre tanto porque ele entendeu que aquele que está sendo provado vai ser aprovado e receberá de Deus a coroa da vida. O apóstolo Paulo diz assim: essa leve e momentânea tribulação causará em nós um peso muito excelente de glória. Louvado seja Deus. Ei, está passando dificuldade, provação, a coroa da vida está preparada para você, meu querido. O galardão está sendo preparado para você. A coroa da vida está separada, reservada para aquele que suportar as tribulações dessa vida. Coroa da vida. Agora deixa eu te perguntar, o que é que você quer? Você é a coroa da vida? Tu ainda quer ficar com as obras mortas de palha, de feno, de madeira? Ou tu quer começar a produzir obras de ouro, de prata, de pedras preciosas? A segunda coroa, a coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9. A partir do verso 25 diz assim: todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece. Nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, não como indeciso, combate não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovado. A coroa incorruptível será dada àqueles que abriram mão dos seus próprios desejos, dos impulsos carnais, resolveu viver em santidade, esqueceu as coisas do mundo, as coisas supérfluas. Paulo, no capítulo 9, ele está falando de uma corrida, que o homem corria para coisas corruptíveis, para coisas que perecem. Mas a coroa incorruptível está separada para aqueles irmãos que se absteram dessas coisas, se revezaram das paixões mundanas, se absteram, despojaram, renunciaram. A coroa corruptível é para aquele que diz: eu posso fazer, mas eu prefiro ser santo. A coroa incorruptível é para aquele que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Coroa incorruptível, galardão, é quando as obras não foram provadas e Jesus ele testar os seus desejos carnais, os seus impulsos. O que vai restar é a coroa incorruptível. Por quê? Porque você renunciou às coisas do mundo. Porque você tem renunciado às coisas mundanas. A coroa incorruptível é para aquele que vence a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo, siga. Eu acho que a maior batalha que o crente ele vive no seu ministério cristão é a batalha que ele vive contra si mesmo, contra os seus próprios desejos e pecados. Louvado seja Deus. Mas aquele que vencer, irmão, aquele que renunciar a si mesmo, aquele que pegar a sua cruz, a esse está separando a coroa incorruptível. Galardão. Terceiro, a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 9.
Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida? Não sois vós, na verdade vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Deixa eu dizer, a coroa de alegria está reservada para aqueles que são ganhadores de almas. São para aqueles que pregam o Evangelho. São para aqueles que de alguma forma, irmãos, anunciaram a Jesus como Salvador. E as pessoas se renderam. É a coroa da alegria. Me diga uma coisa: há mais alegria do que esta de você ganhar uma alma para Cristo? É tão bom que a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. A coroa da alegria virá quando você aprender então a falar de Jesus e através da pregação, da sua oração, as pessoas se renderem a Cristo. São os ganhadores de almas que irão receber a coroa da alegria, o galardão da alegria, irmão. Você quer ficar de fora? Você tem certeza? Aleluia! Ou você quer receber o galardão da alegria? Glória a Deus! Olha! Está vendo a importância de você se preparar para esse julgamento? A coroa da alegria é dada para aqueles que cumprem o ídolo, para aqueles que não têm mais a sua vida como importante, mas que anunciam o Evangelho, daqueles que pregam o Evangelho lá dentro e fora do tempo, com chuva ou sem chuva, com condição favorável, com condição não favorável. Coroa da alegria. Quarta, coroa de justiça. A coroa de justiça será dada àquele irmão que não se concentrou nas coisas daqui, mas o seu foco foi a volta do Criador, a volta de Jesus. E o texto é 2 Timóteo capítulo 4, o verso 6 e 7 e 8. A Bíblia diz assim: o apóstolo Paulo falando: o meu corpo já está sendo entregue por sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, e não resta mais sacrifícios pelos pecados. A mim agora só resta uma coroa de justiça. E ele diz: e não somente para mim, mas para todos que amarem a sua volta. A coroa de justiça está reservada para quem? Para aqueles que amam a volta do Senhor, para aqueles que cantam Maranata, ora vem Senhor Jesus, para aquele que o coração já não pertence mais a este mundo, mas que declara o amor pela volta do Senhor. Deus, eu estava pensando, se Jesus ele fizesse um plebiscito, sabe o que é um plebiscito? Uma votação, e ele colocasse a questão da sua volta em votação dentro das igrejas, e a votação é: você quer que eu volte agora ou depois? Muitos votariam: volta depois, Jesus, volta depois. Mas certa-feira chegaram para mim e falaram assim: eu não queria que Jesus voltasse agora, eu queria fazer a faculdade primeiro, eu queria viver os meus sonhos primeiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que não almeja a volta de Jesus, porque tem coisas terrenas para conquistar. Eu quero uma casa, um carro novo, uma mansão, ainda quero. Não, o seu primeiro amor, a sua primeira vontade é que Jesus ele volte. Quando João estava tendo a visão do céu, Deus falando com ele, mostrando aquilo que ele tinha que falar e escrever, João interrompe aquilo que Jesus estava dizendo e diz assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus estava dando a instrução e dizendo: escreve. E a coisa que João estava escrevendo era tão bonito, que ele interrompeu Jesus e falou: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele interrompeu Jesus, falou: é tão bonito que o Senhor está me mostrando, tão maravilhoso. Interrompe o que o Senhor está mandando escrever e volte logo, e venha logo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O seu coração ainda quer que Jesus volte? Você espera de forma ansiosa o seu Senhor voltar?
A igreja do primeiro século aguardou Jesus voltar nos seus dias. Olha, é a coroa de justiça. Está preparada para aqueles que amam a volta de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Eu quero falar agora sobre a coroa de glória. Galardão. Esses serão os nossos galardões. 1 Pedro, capítulo 5. E eu queria que ficasse de pé só os obreiros. Aqui dessa aqui. Fique de pé só os obreiros. Só os obreiros. Escute o que Pedro vai dizer. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o subpastor, o pastor presidente, o sênior pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Pode se assentar os obreiros. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro ele vai dizer que para os obreiros tem uma coroa de glória, mas se você zelar no rebanho, é se você zelar no rebanho. Não, se você é obreiro e não zela no rebanho, você não receberá coroa de glória. Pedro está deixando bem claro: apacentai o rebanho de Deus. Que rebanho? O rebanho dos jovens, o rebanho das senhoras, o rebanho dos senhores, a nave da igreja. Apacentem com zelo, seja o exemplo, seja a testemunha fiel daquilo que Deus pode fazer. Trate com zelo e não com desdém, com respeito, mas não com malícia, sem ira, sem briga, sem contenda, porque a ovelha não é nossa, mas é de Cristo. E se você faz bem a ovelha, o dono da ovelha ele vê. Oh glória! E se você faz mal à ovelha, o dono da ovelha também ele vê. Glória! Apacentai o rebanho de Deus, para que seja colocado sobre a sua cabeça uma coroa de glória. Apacente com zelo. Apacente com zelo. É para nós essa coroa, obreiros, presbíteros, diáconos. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja no dia do arrebatamento, ele vai chamar os obreiros de forma separada e dizer: como foi que você tratou o rebanho que eu tive para apacentar? Ou você está pensando que eu apacento sozinho? É por isso que foi levantado obreiros para segurar na minha mão, para que pudessem me ajudar a apacentar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: como eu tenho consciência da forma que eu tenho apacentado, eu também preciso que você tenha essa consciência, você como obreiro. Porque naquele grande dia você não vai poder jogar a responsabilidade do seu pastor e dizer: não, eu pastoreei porque o pastor não me avisou, e por isso eu pegava o cajado e batia na cabeça do irmão e não guiava. O cajado nunca foi para bater, o cajado sempre foi para guiar a ovelha. Louvado seja Deus. É que a gente perdeu o zelo. O obreiro ele veste um terno de supercreme. Eu sou obreiro de ninguém de Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer que os nossos dons ministeriais e espirituais servem para servir os outros. Não serve para mim, serve para que eu administre para os irmãos. Eu tenho a sabedoria de pregar, não serve só para mim, eu vou pregar só para mim. Vou ficar no pé do espelho. Jesus mandou falar para você: esse que manda dizer o Senhor, para mim mesmo. Eu vou servir um copo d'água para mim mesmo.
eu vou zelar de mim mesmo, eu vou apacentar a mim mesmo. Apacentai o rebanho de Deus. E você que quer ser obreiro, que deseja isso, que busca o episcopado, a Bíblia diz que boa coisa para você se está fazendo. Aprenda a começar a zelar. Peça a Deus sabedoria no falar, no agir, no proceder. Peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus. Zele do rebanho. Pastor, como é que eu zelo? Não criando confusões. Como é que eu zelo? Dizendo a verdade com sabedoria e amor. Como é que eu zelo? Seja verdadeiro com seu irmão. Seja verdadeiro, sincero com ele. Como é que eu zelo? Seja verdadeiro com seu líder, com seu pastor, com os obreiros que lhe ajudam a pastorear. Seja verdadeiro, seja sincero. Como é que eu zelo, irmão, do rebanho de Deus? Irmão, não pense que a ovelha é sua. Tem gente que pensa assim, aquela alma foi eu que ganhei, não foi. Porque teve mais gente que orou, um levou o folheto, outro leu a palavra, outro cantou louvor. Ele ouviu um canal no YouTube e eu não ouvi o louvor. Então, várias pessoas do coletivo se juntaram, irmão, para ganhar aquela alma para Cristo. É por isso que a Bíblia diz que um diz que eu sou de Paulo, e o outro diz eu sou de Apolo. Mas quem é Paulo? E quem é Apolo? Se é Deus que dá o crescimento. Glória! Quem são eles? Se é Deus que dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, glórias a Deus. Mas quem dá o crescimento é Deus. O pastor pregou, o irmão foi lá e regou, e Deus foi dando o crescimento. Você quer receber galardão, coroa de glória? Apacente bem as ovelhas de Deus. Pastor, mas eu não sou obreiro, não sou pastor. Você é pastor da sua casa, é ou não é? Apacente bem a sua família, apacente bem os seus filhos, apacente bem a sua esposa. Ei, a Bíblia diz que nós um dia apresentaremos a nossa esposa como igreja gloriosa a Deus. Você não tem isso não? Eu tenho. No dia que eu vou chegar e dizer, Senhor, aqui é as ovelhinhas da minha casa, minha esposa, dos meus filhos. Aí eu vou lá, tem mancha na esposa, tem mácula nela, tem ruga nela, tem falta de honra nela. Não tem não? Tem. Se tiver mancha, não tem galardão para você. Mas se cumpriu conforme a palavra, vai receber o galardão, a recompensa. Glória a Deus! E aí? Você vai ser um bom esposo ou não? Você vai parar de ofender a sua esposa ou não? Você vai parar de ser um taco de cavalo ignorante com a sua esposa ou não? Ou você está esperando o dia do juízo chegar sobre a sua vida e Jesus queimar diante de você as suas obras? Apacente bem o seu rebanho. A sua casa é o seu rebanho individual. Aleluia! As suas ovelhinhas dentro de casa é o seu rebanho individual, varão. Toma conta, glória. Sem mancha, sem ruga e sem mácula. Os homens aqui dessa igreja sabem, eu caio pesado com isso. Eu não aceito agressão verbal, eu não aceito agressão física, eu vou para cima. E se precisar, eu dou uma queixa na polícia, eu dou. Sabe por quê? Porque eu não vejo um Deus chamando um homem para ser crente, servo do Senhor. E aquele homem transformado, regenerado pelo poder do Espírito Santo, ele trata mal com quem ele se deita. Ele trata mal com quem ele divide a cama. Ele trata mal a quem passa dificuldade, enfermidades. Porque deixa eu te dizer, a mulher quando adoece, a mulher é um bicho duro. Mas quando o homem, quando tem uma unha arrancada dele, parece que quer morrer. Eu vou morrer, mulher. Uma febre, não, Jesus nunca pegou um remédio. Esse dia eu estava com febre, parecia que eu ia morrer. E a mulher fora de casa, doido, sozinho em casa, sem saber o que fazer. E a mulher mandou levar uma medicação, porque eu estava doido de casa, sem saber o que fazer. E aí na hora de honrar, o cara é um taco de cavalo, um ignorante. Para com isso, rapaz. Honra a tua casa, a tua esposa, a tua família. Seja um bom pastor. 9h40 me perdoa o horário, mas é necessário. Eu não vou parar a mensagem pela verdade.
Você está entendendo? Apacentai bem as ovelhas do Senhor. Como eu falei, se você as trata bem, o dono da ovelha vem, viu, mulher? Se você trata mal, o dono da ovelha vem. Então trata bem. Trata bem, em nome de Jesus. Trata bem. Ó, pastor, o creme de cabelo está caro. Vai lá, irmão, se esforça. Compra o shampoo da mulher. Poxa, a mulher está com a roupa furada, vai lá, varão. Um vestido novo, dá de presente. Tem quanto tempo que tu deu um chocolate, a tua esposa, uma flor. A mulher, eu estou falando, já está me olhando, ela está cansada. Eu vou lhe cobrar, cheguei em casa. Que dia foi que você deu uma fungada no cangote dela e falou assim, nega velha, eu piano. Trata bem as ovelhas do Senhor. Não é só aqui dentro, não. Eu tenho minhas ovelhas em casa. Sabe qual é a minha oração, irmão? Minha oração? Eu digo assim, Senhor, eu não quero pastorear uma igreja cheia, sendo que você não conseguir pastorear a minha casa, eu não quero. Eu quero conseguir pastorear uma igreja cheia e também pastorear a minha casa. Se não for assim, também não quero. Eu não quero. Para eu ter que perder a minha família como muitos líderes fazem. Para não ter um estado de pastor de uma igreja cheia, de uma casa vazia, de uma igreja edificada, de uma casa quebrada. Não quero. Eu não quero. Não quero. Uma igreja cheia de membros, um casamento desconcertado. Eu não quero. Você está entendendo? Apacita bem. Apacita bem. E se você apacitar bem, coroa de quê? De glória. Oh, aleluia. Glória. Imagina você chegando lá com sua mulher, com sua esposa, com as ovelhas do Senhor, naquele grande dia, e diz, Jesus, está tudo aqui. Está aqui o meu menino, está aqui a minha esposa, Senhor. Olha aí, Jesus, não tem uma mancha, não tem uma ruga. Oh, Jesus, a gente discutiu alguma vez, mas eu me arrependi de ter falado aquela palavra. Eu fui lá e consertei, porque dinheiro e ferro. Eu fui lá, Jesus, pedi perdão a ela, e depois eu levei uma caixinha de bombom, e ela se alegrou depois, mas eu, Jesus. Isso é zelar, irmão, das ovelhas de Deus. No caso da igreja, você feriu o irmão, machucou ele, vai lá e resolve, conserta. Se necessário for, irmão, tira o coração duro e pede perdão. Ô irmão, me perdoe, eu fiz, irmão. Ô irmão, mas não era a minha intenção de gerar isso. Tu me perdoa, eu não vou fazer mais. Vai haver perdão e vai haver, sabe o quê? Uma apacentada das ovelhas. Vai haver zelo. Quando você morrer, ou se você for arrebatado, naquele grande dia Deus falar, para você ter uma coroa de glória. Uma coroa de glória. Vamos se preparar para a ceia? Sem mais demoras. É o julgamento dos salvos. Na próxima ceia, eu vou pregar sobre o julgamento das nações. Ah, pastor, mas o senhor está me notado, eu não vejo não. Vem, irmão. Vai ser edificante na sua vida. Hoje foi o juízo das obras. As obras dos salvos serão julgadas. Não é para condenação. Viu a peça, a apresentação? Aqueles que foram julgados, as obras foram queimadas, mas eles foram salvos como que pelo fogo. A nossa esperança é essa, é a nossa salvação. Mas se você puder chegar no céu com galardão, você não vai chegar. Aleluia. Eu quero receber. Se possível, as 5 coroas que a Bíblia fala que eu posso ganhar. Se possível, todas elas. Se possível, todas elas. Vamos pegar isso também. A pergunta que eu quero acabar é: como estão as tuas obras? Você colocou as suas obras para ser queimada hoje aí? Você sabe que o seu bom, sabe? Ainda há tempo de você consertar? Conserta. Eu posso voltar, pastor, para resolver o ponto? Vai lá. A Bíblia diz que você tem que lembrar onde você caiu. Aí você volta lá, pede perdão e começa a praticar as novas obras, as boas obras. Não é assim que faz mesmo? Lembra onde tu caíste, Apocalipse capítulo 2.
Lembra aonde tu caíste, arrepende e volta a praticar as boas obras. Amém? Se coloque de pé, quem vai cegar. Nós iremos dar início a ceia. Meu Jesus. Eu vou ser bem rápido, eu passei de 9h45.